Ah, que saudade do meu México! Entra no Viajar Barato. São os melhores pacotes. Pacotes são inclusive, com cruzeiros marítimos, cultura, gastronomia, histórias e praias para Guadalajara, Ribeira Nayarit, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cidade do México. Viajar barato! E é quente mesmo. Mais caliente que pimenta. Viajarbarato.com.br. Especialista em México. Viajar barato. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Mídia Cidadã, que é uma realização da CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, e que, portanto, vai ao ar em mais de 70 emissoras do nosso estado. Quero mandar um abraço para a nossa liderança, Fernando Mauro Treza, nosso presidente, que está em outras plagas defendendo a comunicação pública. E este programa hoje recebe aqui uma visita que é sempre ilustre pela sua lucidez, sabedoria, assertividade e coragem de falar de temas que muitas pessoas não tratam, mas ele tem tarimba para isso. O nosso sempre deputado Hachiro Shimomoto, é uma alegria recebê-lo aqui, viu? Agradeço essa recepção e me agrada muito poder estar com você e nesse programa. A honra é toda nossa, Hachiro. E eu tiro o doutor porque ele já me autorizou, falou, Fabinho, eu sou cidadão comum, o que já demonstra aí a sua humildade oriental. O seu berço oriental te ajudou muito, né, Hachiro? É aquela câmera ali, ó. Seu berço oriental te deu aí boas direções, né? Sim, eu acho que cultura é uma coisa muito importante. Em todos os países vai surgindo através de seus usos e costumes a cultura de cada país. E os descendentes desses países representam a cultura daqueles países. Por isso, a classificação que pode ser dada automaticamente na sociedade é a pessoa de onde veio e para onde ele quer ir. E para onde ele vai formando também uma outra cultura. Cada cidadão é que faz a cultura do seu país. Perfeito. Hachiro, você citou a expressão usos e costumes. Estão invertidos os valores na nossa sociedade atual? É para se pensar. Porque não é o que nós desejamos que nem sempre acontece. Neste país, usos e costumes está muito diversificado. Tem uma razão simples, que nós somos originários do planeta todo aqui no Brasil. Então, naturalmente, tem várias ideologias que vieram também para esse país. Evidentemente, por essas razões, existem pessoas que vieram com espírito de aventura. Isso eu acho que até de todos os países vem para a procura de um país do Eldorado, ou seja, um país para crescer, um país para melhorar a si próprio e a sociedade. Então, eu acho que é comum num país como o Brasil ter muitas variações de usos e costumes na sociedade. Mas eu acho que, mesmo assim, cada um tem que procurar melhorar. Até no futebol diz, no time que está ganhando não se mexe. E eu já sou contrário a essa expressão. Time que está ganhando tem que melhorar, porque senão vai começar a perder. Esse fato também da gente ter vários tipos de tendências é também pelo fato de sermos um país jovem, relativamente? Sim, um país... quando eu era menino, já falava assim, país subdesenvolvido. O Brasil é um país que está crescendo
vai se desenvolver. O futuro vai ser um país desenvolvido. Esse futuro já chegou. Nós estamos entre 10 melhores países do mundo. Já tivemos entre 8 países do mundo. São mais de 170 países no mundo. Então, nós devemos nos orgulhar e pensar que nós não somos um país subdesenvolvido. Estamos já nessa fase de poder dizer um dos melhores países do mundo para se viver, e quem está naquele ambiente tem que viver esse ambiente, melhorar esse ambiente e mostrar a dignidade de poder viver nesse ambiente. Hatiro, eu vou aproveitar e continuar no tema usos e costumes, porque eu quero que você nos ajude a beber na fonte milenar da cultura oriental. Como ter bons usos e bons costumes? Qual o caminho devemos seguir? Na minha concepção, eu vim sempre usando essa frase. Um país se constrói pela formação do povo, através da educação, amor à pátria e civismo. E isso se faz através de usos e bons costumes que sejam bons para cada cidadão, para a sociedade e para o país. Não adianta pensar, eu estou bem assim, faço o que eu quero e aquilo que eu estou fazendo é para o meu bem. Mas se é contra a sociedade, não pode ser bons costumes. Isso também é bom para o cidadão, é bom para a sociedade, mas é ruim para o país, porque está prejudicando o país, não pode ser usos e bons costumes. Por essa razão, eu acho que nós podemos, você podia me reperguntar isso daí, podemos melhorar esses usos e costumes desse país. Com educação? Exatamente, a primeira parte é a educação. Sem educação, nenhum país foi para frente. Todos os países que investiram na educação chegaram a ser país do primeiro mundo. E os países que não investem na educação, o seu povo não é um povo educado. E também, por essa razão, pratica coisas que pessoas de má formação. A formação vem da educação. Por isso, é necessário haver essa distinção desde aqueles homens que fazem as leis. As leis é que vão fazendo com que o homem possa seguir essas leis, portanto, usos e costumes vêm também da boa formação. E a formação vem da educação. Exatamente a base da sua pergunta. A educação é base para tudo. Hatiro, e como ter boa educação sem valorizar os professores? Não tem jeito, né? Aí vem tantas indagações e reflexões que nós devemos ter. Nos países que tiveram professores como um semideus, respeito que as crianças tinham era diferente. E aqui no Brasil estamos numa fase em que não se valoriza o professor. Não é no sentido de monetário apenas, mas não se valoriza e não respeita a figura do professor. Eu acho absurdo ouvir certas frases que o professor tem medo de dar aula na escola e que o professor apanhou do aluno. Não pode. Isso é também do berço. O berço também foi formado pelos professores, mas os familiares precisam ensinar os seus filhos a respeitar o professor. Essa é a base principal para a evolução do povo como um todo. É a base da educação, é amor à pátria, civismo, respeito aos superiores, respeito aos pais, respeito ao professor. Ainda no tema educação, onde a criança aprende? Em casa ou na escola? Em 2 lugares. Tanto aprende em casa, porque os pais sempre... Eu tenho absoluta certeza que nenhum pai diz seja um bandido, seja relapso, seja criminoso. Não, todos, seja cidadão, você tem que procurar
progredir na vida, estude, para você ter um futuro bom, que você tenha a sua casa, seu carro, seu emprego. Valorize esse ambiente. Mas nem sempre, no meio do caminho, encontra também pessoas que, em virtude da falta de punibilidade ou punição, acaba praticando erros e acaba passando isso para os novos. Usa-se cidadão menor para praticar certos crimes porque ele não tem punição. Lamentavelmente, eu acho que aquela campanha que se fazia, baixar a idade criminal de 18 para 16, não deveria ter 16. Qualquer crime, a pessoa tem noção do que está fazendo. Hoje, cidadão de 15 anos, 16 anos, 17 anos, é mesmo que tem 18 anos, tem noção da justiça, tem noção do que é direito, tem noção do que é certo e errado. Isso faz parte da consciência da própria pessoa. Eles próprios já sabem que está errado, está certo, mas ele pratica porque tem alguém que oferece a lei da vantagem, que eu punir. Primeira expressão que começou, lei do Gerson, não deve divulgar isso daí. E parou a divulgação. A lei de tirar vantagem do outro. Tirar vantagem. Não pode pensar, eu ajudo porque tenho vantagem. Não, eu ajudo porque eu sou cidadão e tenho que colaborar com a sociedade. No Japão, por exemplo, tem bastante usos e costumes de voluntariado. Voluntariado é aquele que ajuda nos hospitais, na sociedade, limpando ruas, sem receber, não é funcionário público, mas é voluntário. Então, essa ideia, também eu apresentei um projeto para a sociedade reconhecer o voluntário, o governador, o prefeito, criar voluntariado para melhorar a sociedade. Certa vez o Hatiro me disse uma frase que me marcou e ele falou o seguinte: a educação é a base da prosperidade. Por quê? Eu acredito que sem educação a pessoa não pode ter noção exata do atendimento que ele tem que dar no meio social. Meio social quem é? São os nossos fregueses. E como é que deve atender se ele não tem cultura, não tem educação? Como pode uma pessoa analfabeta ser um bom empresário? Como uma pessoa analfabeta ser um pai e mãe? Então, base da educação está aí, e que sem educação não pode desenvolver essa sociedade. Por isso, nos países que não têm cultura, é fácil entrar ideologias alienígenas que fazem com que tenha má formação até aquele povo todo, mas começa sempre de uma pessoa. Imagine nós temos pessoas na sociedade ocupando cargos importantes que não tenham nenhuma formação. Avançando na pauta, estamos conversando com um empresário contábil e que foi por 6 vezes deputado estadual, Hatiro Shimomoto. Hatiro, você defende o civismo, o patriotismo, valoriza essas circunstâncias da nossa sociedade. Enquanto deputado, fez projetos de lei nesse sentido? Sim. Quando fui eleito deputado, um repórter me perguntou: bom, e agora? Você já é deputado. O que você vai fazer pela sociedade? Eu disse assim: eu tenho projeto para melhorar usos e costumes, melhorar a sociedade, para ajudar a construir um país melhor. Mas quanto tempo vai custar isso? Eu disse: para dizer que vai ter usos e costumes melhorados, eu acredito que leva uns 50 anos para adaptar. Ele falou: não pode, você tem que começar já tampando buraco, mudando ponto de ônibus e essas coisas. Nome de rua. Nome de rua. Eu falei: não, isso quem faz é o vereador. O deputado já tem que pensar num plano maior, de melhorar o ambiente que ele vive. Aí, dentro desse princípio, uma das coisas que eu consegui foi de cantar o hino nacional
e hastear a bandeira uma vez por semana. Era, na verdade, todos os dias, quando eu era estudante menino, nós cantávamos hino nacional todos os dias antes de entrar na sala, no pátio, em fila. Agora não, agora tinha parado de cantar o hino nacional. Hoje, nas escolas, é obrigatório, no primeiro e segundo grau, cantar o hino nacional uma vez por semana e hastear a bandeira brasileira. E isso vai modificar o sentimento de patriotismo. Essa é uma das coisas que eu criei, entre outras coisas que nós estamos usando no dia a dia, na nossa vida cotidiana. Hatiro, esse programa é gravado no final de agosto, em pleno período eleitoral. Como o cidadão escolhe o seu representante da maneira correta? Ouvindo, procurando contato, se não for pessoal, através dos meios de comunicação, através da televisão, através dos jornais, através das entrevistas, e ouvir a opinião dessas pessoas. Tem que escolher melhor pessoa, tanto para mandatário supremo, que é o presidente, se ele é acompanhado de vice, ouvir também o vice. Se existem outras candidaturas como senadores, deputados federais, estaduais, essa é a oportunidade de nós elegermos pessoas boas da sociedade. Quem faz as leis para nós cumprirmos são eles, os políticos. O legislativo faz a lei. O executivo executa a lei e, por isso, ele não pode fazer sozinho nada. Ele depende da Câmara, depende do presidencialismo, do presidente, para fazer leis que nós vamos cumprir. Então, escolha pessoas boas de respeito que nós queremos tê-lo como mandatário ou como nosso representante na Câmara Alta, na Câmara Baixa. Esse é o nosso sistema atual no Brasil. Bicameralismo. E depois de elegermos, cobrarmos. Senão não vale também, né, Hatiro? Não é fácil falar em cobrar, mas essas manifestações deveriam ser feitas sempre para o lado positivo, não para destrutivo. Então, manifestação é importante, mas acompanhar a vida do político, se ele não foi bem nessa, na outra não deve mais elegê-lo. Por isso, tem que conhecer o seu candidato e acompanhar a vida dele, vida profissional do lado parlamentar ou do lado do governante. A comunidade japonesa que ajudou o senhor a se eleger e se reeleger, acompanhava o mandato de perto? Sim, eu acho que a comunidade tem uma vantagem. Eles têm muitos eventos. Nesses eventos, eles convidam as autoridades para se manifestar nesse ambiente. Então, vai conhecendo e, no caso, por exemplo, no meu caso, todo mês eu fazia entrevista coletiva com jornais. Jornais, emissoras de televisão, uma ou outra comparecia e fazia. E também, na minha comunidade, que era Zona Leste, eu moro na Zona Leste já há 62 anos, todo mês eu fazia uma reunião de reivindicação, em que eles tomavam um café, tinham um lanche e faziam reunião. A primeira parte eles vinham trazendo os ofícios para levar. Então, toda a comunidade teve algum benefício, algum trabalho meu naquela região, porque essa reunião era exatamente a cobrança do que eles trouxeram. O resultado, na reunião seguinte eu já dava o resultado, por isso era bem frequentado. Mais de 100 pessoas todos os meses, reunião de sociedade amigo de bairro, que chamava isso daí. E a imprensa total também
vinha sempre uns 15, 20 jornalistas para essa reunião coletiva todos os meses. E eu acho interessante os políticos daqui para frente imitarem esse gesto, porque ele fica sabendo a cobrança que está tendo da sociedade. Hatiro, tema agora empreendedorismo. É difícil ser empresário no Brasil. Realmente. Esse é um tema que leva muito tempo para nós dialogarmos. Eu gostaria que ficasse para outras vezes, mas empreendedorismo é uma coisa importante. Tem pessoas de pouca cultura, mas tem sentido de empreendedorismo e faz boas atividades, fazendo com que uma iniciativa... tem na televisão programas chamados pequenos negócios, ou não, pequenas empresas, pequenas atividades, grandes negócios. E realmente é uma oportunidade que a pessoa tem de iniciar uma atividade. Empreendedorismo é tudo na vida do cidadão, portanto, para aqueles que vão empreender uma atividade, seja comercial, industrial, agrícola ou prestação de serviço, mas também é para dar emprego àqueles que querem, desculpe, trabalhar nesse setor. Por isso, tem curso de empreendedorismo através da Faculdade de Administração de Empresas. Eu tenho participado em reuniões dessa natureza. Eu me formei lá pelo Mackenzie e meu neto estudando lá falou da minha pessoa para o professor, falou, fala para ele vir falar sobre empreendedorismo. Eu tive lá no Mackenzie falando para os alunos e o que eu falei para eles? Eu falei, eu sentei nessas cadeiras, eu vinha de ônibus estudar e hoje eu estou com o meu motorista particular esperando aí fora e eu quero para vocês todos sucesso no empreendedorismo, que amanhã vocês tenham também seu carro particular, sua empresa, casado, bom empreendimento e fazer com que esteja participando da sociedade, dando trabalho a essa sociedade. Em princípio, é isso daí, o empreendedorismo. E, Hatiro, a gente vai falar em outro programa sobre isso, porque de fato é um tema extenso. Agora, nos instantes finais, eu me recordo que o melhor amigo do empresário é o contador. E você militou em prol da classe contábil no SESCOM, Sindicato das Empresas de Contabilidade. Fala um pouquinho do papel do contador em ajudar o empresário brasileiro. Brasil é um país em desenvolvimento, por isso precisa ser melhorado em vários aspectos. Um dos aspectos se diz respeito exatamente de melhorar as repartições públicas, melhorar sistema tributário, precisa passar por uma reforma para que o cidadão seja justamente pago daquilo que ele tem que pagar, mas também eliminar a burocracia imensa que ainda existe. No nosso sindicato, nós fazemos reuniões. Hoje eu estou na parte apenas do conselho consultivo, compareço lá para dar a minha opinião. Mas tem tanta coisa para fazer e eu agradeço aos contadores estarem prestando bom serviço a esse país. Realmente, o contador é a parte mestra desse sistema de empreendedorismo e também de funcionamento das repartições públicas. Precisa criar mais leis, precisa criar mais faculdades para que direcione para a boa formação do cidadão, para poder melhorar essa parte do empreendedorismo e essa parte do contador ter atuando. O contador hoje tanto orienta os empresários, também orienta o governo. Quem diz que a atividade vai indo bem ou mal, quem fala em gastos públicos ou gastos nas empresas é o contador. O contador é uma figura indispensável. Eu sou advogado, sou professor, mas contador é importante em qualquer atividade,
Tanto a dona de casa também faz a sua contabilidade. Por isso tem que ter uma noção exata do dever que ele tem para melhorar esse país. E fazendo aqui o registro que o atual presidente do SESCOM é o Márcio Shimomoto, que é aí filho do Hachiro e que tem feito um excelente serviço e honrado esta casa que eu tive a honra de conhecer de perto e saber do trabalho sério que o SESCOM faz para toda a sociedade, não só para os contabilistas. Hachiro, uma alegria recebê-lo aqui sempre. Eu vou precisar e vou convocá-lo através da sua assessoria a estar aqui conosco novamente, porque faltou muito tema e a gente precisa aprofundar o empreendedorismo, tá bom? Eu agradeço esta oportunidade de poder estar aqui e me comunicar também. É uma prestação de serviço que eu devo fazer, porque vivo nessa sociedade. Melhor país do mundo para se viver é o Brasil. E meu pai escolheu exatamente aqui para eu nascer e poder ter a minha atividade e ser útil até o dia que eu estiver vivendo aqui. Obrigado. Uma alegria, viu? Muito bom recebê-lo. Esta foi mais edição do programa Mídia Cidadã e eu convido você a continuar assistindo à TV Pública que distribui o nosso programa. Um forte abraço e até breve!